do Evangelho de Lucas, que diz assim, capítulo 15, o verso 11, quantos encontrou, digam amém. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me uma parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo que houve naquela terra, houve uma grande fome e começou a padecer grandes necessidades. E ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando de si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho, e faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para a casa do seu pai, e quando ainda estava longe, viu o pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra ti e contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado o meu filho, o teu filho. Mas o pai lhe disse ao seu servo: trazei depressa o melhor vestido, vesti-lhe e pondo um anel na mão e alparga nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém, irmãos? Podemos tomar assento. Volte a sua atenção para cá, para nós compartilhar com você a palavra que Jesus contou. Esta é uma parábola. Parábola é uma comparação com algo material, com algo espiritual. Então Jesus toma algo que é espiritual e compara com algo que é material. Isso é uma parábola. Então a Bíblia, ela expressa que Deus é espírito, Mas Deus sendo espírito, a Bíblia também diz que quando Deus se manifestou a Israel, e quando se manifestou a Abraão, e se manifestou aos patriarcas, Deus o fez conhecer como Deus Jeová, o Deus Criador, E eu tenho dito aos irmãos que Deus, Ele se manifesta, e no decorrer da Bíblia, Deus então, Ele forma, Ele gera, Ele cria 5 tipos de filhos conhecidos, a qual Deus dá nome. O primeiro filho que Deus gerou, a Bíblia diz, chamava-se Jesus, e esse, como eu disse ontem, foi ocultado por toda a eternidade, foi ocultado pelos anjos, ocultado por todo mundo, o filho gerado, que era Jesus, ao qual o escritor dos Hebreus escreveu dizendo: a quem dos anjos disse, hoje eu te gerei. Então o único filho foi gerado, por isso a Bíblia diz, chama ele de unigênito. Unigênito quer dizer único, filho único. Primogênito quer dizer primeiro, mas unigênito quer dizer um único filho, um filho só. Então a Bíblia diz que ele é o unigênito do Pai. Então a Bíblia diz que Jesus é nascido de Deus, gerado em Deus. E é muito lindo isso, né, irmão? Porque quando Jesus nasceu lá na manjedoura, Jesus nasceu de Maria, e como homem, Jesus tinha mãe. A mãe de Jesus era Maria, mas Jesus não tinha pai, porque José não era pai, era padrasto de Jesus. E como Deus, Jesus tem pai, mas não tem mãe. Então a Bíblia diz que só vê ele falando do pai. O pai me gerou, o pai é o pai. Então o único filho gerado por Deus chamava-se Jesus, o que saiu das suas entranhas, o que Deus tirou de dentro de si e formou, criou, foi Jesus, o unigênito. Mas a Bíblia também diz que Deus criou também os anjos, que são filhos de Deus. Os anjos também são conhecidos como filhos de Deus. O livro de Jó diz que Jó faz uma pergunta, ou Deus faz uma pergunta a Jó, dizendo: aonde tu estava quando eu formava a terra e os filhos da alva me adoravam, os anjos
e que eram os filhos de Deus, o adoravam. Os anjos são conhecidos também como filhos de Deus. Os anjos são filhos criados. Deus criou os anjos. O que é uma criação? Criação é algo que não existe e começa a existir. Então aquilo foi criado. Deus criou os anjos. Então a Bíblia diz que os anjos são seres criados por Deus e foram criados por uma quantidade limitada. Os anjos não procriam, os anjos não têm filhos, não se casam, então eles foram criados numa quantidade de milhares e milhares e tem o seu número de milhares. E a Bíblia diz que depois Deus de ter criado os anjos, a Bíblia diz que Deus então formou o homem. A Bíblia diz que Deus formou o homem, porque o homem, a Bíblia diz, já não foi criado, o homem foi copiado. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então o homem já não é uma criação, o homem é uma formação. Então Deus tomou a imagem dele e colocou no homem, apesar de nunca ter existido um homem, e por parte interior, mas por parte exterior, fisicamente, intelectualmente, o homem se parecia com Deus. Então o homem foi formado. A Bíblia diz que Deus depois de ter criado os anjos e formado o homem, então a Bíblia diz que Deus escolheu Abraão. Abraão, lá na Mesopotâmia, na terra de Ur dos Caldeus, o coração de Abraão era diferente do coração daquele povo, e então Deus escolheu Abraão, e de Abraão tirou a semente de Abraão para fazer-lhe uma grande nação, e Deus escolheu a geração de Abraão, a semente de Abraão, a descendência de Abraão, e chamou ela de Israel. E Israel, entre todas as nações da terra, é o melhor estado, ou um dos menores países da terra. Está lá no Oriente, menor do que o estado de São Paulo, mas no meio do mapa do mundo, no mapa mundo, Israel está lá. Deus escolheu aquele pedaço de terra, colocou ali a capital Jerusalém, já foi destruída 100 vezes e edificada novamente, está 20 metros acima do teto do terreno original. Quando você passa nas ruas de Jerusalém, tem 20, às vezes 20 ou 15 metros para baixo, de tanto entulho, de tanto ser destruída e reconstruída. A única cidade que foi tão destruída e reconstruída novamente. Todo mundo quer Jerusalém. Deus colocou o dedo e diz assim: essa aqui é Jerusalém, essa aqui é Israel, esse é o meu povo. A Bíblia diz assim: hoje eu te elegi. Deus escolheu Israel, elegeu Israel. Então Israel é filho eleito de Deus. Israel é filho eleito de Deus. Israel é os filhos eleitos. Então Israel foi eleito. E depois a Bíblia diz que Deus adotou os gentios, que somos nós. Quem era gentil? Gentil era todos que não nascesse da linhagem de Abraão, todos aqueles que não eram da casa de Abraão, todos aqueles que não tinham o sangue de Abraão, todos aqueles que não tinham descendente de Abraão, eles eram gentios. Então nós somos gentios, e a Bíblia diz que Deus elegeu e nos adotou. Então Paulo diz que nós somos filhos adotivos, nós somos filhos adotados. Então Deus tem filhos gerado, Deus tem filhos criado, Deus tem filhos formado, Deus tem filhos eleito, e dentre os filhos adotados, e nós somos filhos adotados. Então todas essas qualidades de filho. Mas eu fiz essa introdução para você entender o que o Dr. Lucas está escrevendo na parábola. A parábola aqui do filho pródigo começa falando sobre dois filhos de Deus. Ele está falando sobre dois filhos de Deus. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo, Lucas está escrevendo, Jesus está narrando dois filhos de Deus. Então, na história do filho pródigo, disse um certo homem, esse pai é Deus, e esses dois filhos é que moravam e habitavam com Deus. São dois filhos. Os dois filhos, não é que o pródigo não era, não. O pródigo era filho de Deus também, e o mais velho também era filho de Deus. E a história começa narrando, Jesus começa narrando a história, que os dois filhos viviam com o pai. Mas, uma certa ocasião, o mais novo, chegando a uma sua certa idade, da maioridade talvez, né? Ele chegou lá e conversou com o pai. Falou: pai, eu sou herdeiro da fazenda, tenho parte nisso aí, não é verdade? Tenho parte de tudo isso, eu quero que o senhor me dê aqui o que me pertence, a parte que me pertence, e eu vou viver a minha vida como eu acho que tem que viver. Eu tenho parte nesse negócio. Eu vejo que o pecado não foi do filho pedir a parte. Não foi. O filho pedia a herança. Alguns falam assim: o filho pediu a herança querendo que o pai morresse. Não.
Se o pai representa Deus, Deus não ia morrer nunca. Então o filho tinha que pedir herança o mais rápido que pudesse. Se ele tinha parte na herança e o pai representa Deus, o pai não vai morrer nunca. Então olha para esse irmão e diga, pede a herança, mano, porque seu pai não vai morrer não. Pode pedir herança, seu pai não vai morrer. Aquilo que é para nós, irmão, pode pegar, é seu. O pai quer que você desfruta do que é dele. Não é? A dificuldade não foi do filho pedir a herança. A dificuldade foi do jeito que ele gastou ela. O pai não ficou irado de repartir com ele. Era dele. Jesus não fez promessa para nós? Que nós somos herdeiros também? Jesus não disse que nós somos co-herdeiros? Não é, irmão? Não somos co-herdeiros? A parábola, ela não pode ser interpretada de outro jeito. Então o filho pediu a herança, o pai falou assim, não, pode pegar. Você quer o quê? Ele disse, eu quero tudo que é meu aí. Não, tem tudo. Aqui você tem tudo. Mas você acha que está pouco? Você quer o quê? Herança? Condição? Não tem importância. Guarde uma coisa. Esse filho, ele conseguiu tudo sem fazer nada. Ele conseguiu por herança. Quem fez tudo foi o pai. Ele já nasceu na fazenda. Ele já nasceu ali. O pai já era rico quando ele nasceu. O pai já era rico. Ele já nasceu beneficiado pela riqueza do pai. E quando chegou uma idade, ele diz assim, eu tenho parte nesse negócio. Ele começou a ouvir que ele era herdeiro. Ele nasceu na fazenda e começou a ouvir que ele era herdeiro. Que ele era diferente dos empregados. Ele trabalhava pertinho do pai. E eu fico entendendo às vezes, acompanha a minha linha de raciocínio para você depois não ficar perdido. Eu fico entendendo nessa parábola que esse filho ele era mais chegado do pai. Até porque o pai deu tudo para ele, porque o filho era mais chegado. O pai gostava desse filho também, irmão. Vivia pertinho dele. Era o mais novo, mas era esperto. Viu, irmão? Olha para o irmão e diz assim, não adianta ser o mais velho, mas tem que ser o mais novo, mas tem que ser esperto. E esse filho aqui era novo, mas era esperto. Ele era esperto. Trabalhava pertinho do pai. Pediu, o pai deu. O problema, irmão, é que daí foi a maneira que ele fez. Quando ele recebeu, ele falou assim, agora, pai, Você pode ler o texto, é muito lindo que a Bíblia, você precisa pegar os detalhes. E os detalhes é lindo que diz assim, olha, ele pediu a fazenda, repartiu com ele a fazenda. Pouco tempo depois dele ter recebido, depois que ele não pegou e foi embora. Depois que ele recebeu, ele fez os planos e foi embora. Falou para o pai, eu vou embora. Aí a Bíblia diz assim, olha, e o filho mais novo, pouco dia depois, ajuntou tudo, quase tudo, irmão. Porque o pai deu para ele a herança. Só que na hora dele sair, antes dele sair, eu acredito que o pai foi lá e falou assim, meu filho está arrumando as coisas para ir embora. Ele vai gastar essas coisas. O pai foi lá e falou assim, o anel da família você não pode levar não. A sandália também você não vai levar não. E o vestido daqui você também não vai levar não. A sandália não serve lá fora. O vestido que você usa aqui também não serve lá fora. O anel que você usa aqui também lá fora não adianta. Agora o que você conseguiu aqui, pode ir embora com ele. A beneficência, os bens que você conseguiu aqui, a família, os filhos, o dinheiro, a profissão, a posição, tudo que você carregou aqui, pode ir embora. Pode levar. Isso aí é herança sua, é herdeiro. Se você ser fiel, eu prometi que você tinha herança, é seu, pode levar. Agora, o que pertence à família, você não pode levar. O que pertence à família, o pai não deixou sair. O filho foi embora, irmão, com tudo que conseguiu. Esse filho mais novo, ele foi embora, vamos trazer a fazenda do pai para a igreja. Ele foi embora com tudo que conseguiu na igreja. O casamento, a família estabilizada, o carro, o sítio que comprou, a profissão, o dinheiro no banco, os cartões de crédito, tudo que ele conseguiu aqui dentro, um dia ele chegou assim e falou, vou embora. O pai diz assim, não, você pode ir. Eu prometi para você, se você fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocaria, isso é seu. Como é que você vai governar isso? Sei, isso é seu. Mas a sandália, você deixa. Porque aonde você vai cuidar de porco, não precisa de sandália, precisa de botina, de bota. A sandália,
O anel também, que é a autoridade, não serve mais, porque se você sair da minha presença, a autoridade também não vai adiantar, você vai ter que ficar aqui, não adianta. Essas vestimentas que você usa aqui também, lá fora não vai adiantar, ninguém vai te receber com ela, essa pode ficar, e você pode ir. E o moço foi embora, o moço foi embora. E a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente como ele queria viver. Ele viveu gastando, foi vivendo em festa, foi vivendo em noitada, foi visitando aonde ele não conhecia, foi fazendo o que ele não fazia, foi experimentando o que ele nunca tinha experimentado, foi alcançando o que ele não tinha alcançado, foi fazendo amizade com quem nunca ele tinha visto, foi ficando de novo porque ele não podia, ele estava cansado daquele negócio, tudo resumido. A casa do pai era tudo com ordem. Tinha hora para dormir, hora para chegar. A festa que fazia com os amigos tinha tempero. Entendeu? Não podia ser. Não era nada extravagante. Mas a Bíblia diz que quando ele saiu da presença do pai, o pai ia cuidando ali, irmão, porque você não sente muita coisa. Aqui dentro da casa do pai, nem tudo que vem sobre você é pesado demais. O pai vai sustentando para não deixar você morrer. Então ele cuida, também não tira, ele sustenta você devagarzinho para você ir sobrevivendo, para você ir aprendendo. Aí a Bíblia diz assim que ele, havendo já gastado tudo, ele encontrou uma grande fome, porque até ele estando na casa do pai, tudo era pequeno, ele nunca tinha visto nada grande, uma fome grande, ele nunca tinha passado nem fome. Agora, longe da casa do pai, as coisas é grande, irmão, a luta é grande, a tribulação é grande, a fome é grande, os inimigos são grandes, a perseguição é grande, a dívida é grande, os vícios são grandes, as ferrolhos que prende também são grandes, e esse moço nunca tinha experimentado isso, nunca. A primeira vez que ele experimenta uma fome grande, ele tinha acabado com tudo, tinha jogado tudo fora o que tinha recebido, mas a Bíblia diz que ele continuava sendo filho daquele homem, e ele foi a uma terra longínqua. E quando ele conversou com os homens daquela terra, o homem daquela terra não gostava do pai desse moço, porque o pai desse moço era rico, o pai desse moço tinha domínio, o pai desse moço tinha autoridade, e os donos daquelas terras, quem convivia naquelas terras, quem presidia naquelas terras, tinha vontade era pegar o pai do moço, mas como não podia pegar o pai do moço, como não podia ir lá e tocar no pai do moço, resolveu perseguir o filho do homem. Os irmãos estão entendendo o que Jesus estava dizendo? O que Satanás não pode pegar, não pode fazer nada com o pai. Se você der uma brecha, ele vai fazer com você. Ele vai descontar no filho. A Bíblia diz que ele passou uma fome, e a primeira oportunidade que ele teve, colocou ele para apacentar porcos. Agora um homem, irmão, que era filho do homem mais rico, mais importante, estava apacentando porcos. O homem que talvez tinha um trabalho lá no escritório do pai, que tinha alguém que servia, agora está lá no meio dos porcos. E o mais lindo, o mais importante, que eu acho interessante, que o pai continuou na fazenda, não mandou ninguém atrás. Porque o pródigo, é a coisa mais difícil, irmão, é convencer o pródigo. É a coisa mais difícil, por isso que a Bíblia diz que você que está de pé, olhe para que não caia, porque depois que cai, irmão, não tem o que fazer, nem o pai não tem como ir lá atrás, ninguém convence, enquanto ele tiver alguma coisa para gastar, enquanto ele conseguir se virar, enquanto ele conseguir manejar, ele vai se virando. Então tem gente que quer ajudar, não tem como ajudar o pródigo, não tem como. O pai continua na fazenda, o irmão mais velho continua na fazenda, os empregados do pai continuam na fazenda, e ele foi trabalhar lá no pasto, cuidando de porcos, com vontade de comer aquilo que os porcos comiam, mas nem aquilo ele servia. E a Bíblia diz que no meio daqueles porcos, no meio daquela situação, um dia, ele olhando para aquela situação, olhando para a marca do anel no dedo, que ficou só a marca, ele lembrou-se da casa do pai.
Ele lembrou da casa do pai. A Bíblia diz que ele caiu em si, porque na verdade, irmão, o pródigo, ele não pode cair nem para frente, nem para trás, ele tem que cair para dentro, cair em si. Enquanto o homem não cair em si, e cair em si não é fácil, irmão. Cair em si não é olhar aos redor, qual caminho toma. Cair em si é olhar para dentro. Cair em si é ver a situação que está e a situação que já esteve. Cair em si, irmão, é você olhar para dentro e reconhecer o seu estado que você está vivendo hoje. Aonde é que você já esteve e aonde é que você está. Foi o que ele fez, ele caiu em si. Não precisou ninguém lhe convidar, não precisou ninguém fazer o convite, não precisou ninguém apresentar o pai, não precisou ninguém, porque ele sabia o endereço da casa do pai, ele sabia, ele conhecia o pai, ele sabia o que se comia na mesa do pai, ele sabia das reuniões da casa do pai, ele sabia como se vestia na casa do pai, e a Bíblia dizia, ele caiu em si, e ensaiou um retorno, uma oração. No meio daquele brejo, no meio daqueles porcos, no meio daquela lama, ele esqueceu os porcos e ensaiou uma oração. E a oração, eu acho que ele ensaiou, ele esqueceu os porcos que estavam rugindo ali ruminando em volta dele, e ele diz assim, olha, eu com tanta fome, e na casa do meu pai, com tanta abundância de pão, deixa eu olhar outra coisa que eu achei interessante e aprendi e quero passar para você. Ele não lembrou, irmão, sabe, irmão, do irmão mais velho. Ele não se comparou com o irmão mais velho. Ele não se comparou com os outros da casa. Sabe com quem que ele comparou, irmão? Com o empregado. Sabe por quê? Quando você está longe de Deus, até quem tem empregado prospera mais do que o patrão. Quando o homem está longe de Deus, ele começou a comparar a sua vida com a dos empregados do pai dele. Os meus empregados do meu pai têm família, e a minha está destruída. Os empregados do meu pai sentam na mesa para tomar café, e eu não tenho nem mesa. Os empregados do meu pai, que é assalariado pelo meu pai, eles têm alegria, e eu tenho nada. Os empregados do meu pai, que recebe salário mensal por dia, tem abundância de pão, e eu não prospero. O que Jesus está nos ensinando, que tem uma hora quando você está longe de Deus, todo mundo ao teu redor prospera. Os teus empregados, aqueles que você nem imaginava, que ganha menos do que você, prospera. E você ganha mais, você tem um cargo maior, você torna-se líder de uma seção, você é chefe de uma empresa, você tem uma condição financeira melhor, você tem vários cartões de crédito, você tem uma posição, você tem estudo, mas o outro que não tem nada, que varre o chão, o carro dele é melhor do que o seu. Ele deve menos do que você. Na festa de Natal, ele passa melhor do que você. Na festa de Natal, ele vem comentando, a família rodeia em volta dele, mas você está longe do pai, e quem fica longe do pai, fica longe da família, fica longe dos irmãos, fica longe dos parentes, fica longe dos amigos, e depois, irmão, quando cai em si, vai lembrar que os empregados estão melhor do que ele. Esse moço lembrou. Ele não comparou com ele, ele não comparou com o irmão dele, ele comparou com os empregados. Deixa eu dizer algo, você sabia, irmão? Você como filho de Deus, às vezes você está melhor do que o seu patrão. Às vezes você ganhando salário, mas seu patrão não consegue dormir, e você chega cantando lá, irmão. Não é verdade, irmão? Você chega alegre lá, irmão. Talvez ele não tenha nem família mais, e você chega com a sua esposa, casada há mais de 30 anos, ele já passou por umas 4 e ainda não conseguiu ser feliz. Longe de Deus, longe da casa de Deus, a luta é grande, a fome é grande. Irmão, o que esse filho pródigo está comparando
Ele está comparando a sua vida com os empregados do seu pai. Ele está comparando a sua vida com os empregados. Ele está comparando a sua vida com aqueles que vivem a serviço do seu pai sendo pago. Ele está comparando. Ele nem compara como filho. Ele diz assim: olha, levantar-me-ei e vou ter com meu pai. E vou dizer a ele que eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas que me pague um salário como paga para os empregados dele. Ele comparou a vida dele. Se fizesse como os empregados, ah, bom. Não precisava ser herdeiro, não precisava ser mais nada. O que a Bíblia diz que quando nós ficamos longe de Jesus, irmão, a nossa vida começa a ter dificuldade. A nossa vida começa a ter problema. A nossa vida começa a ter lutas que nós não conseguimos resolver. Nós conseguimos ter dívida que não conseguimos pagar. Nós conseguimos arrumar problemas que nós não conseguimos ter solução. E alguém pergunta: vai indo bem, irmão? Vai uma luta, uma tribulação, uma hora vem, outra hora não vem, outra hora vem a igreja, outra hora não vem a igreja, outra hora... Porque está resolvendo problema, que problema? Qual é o seu problema? O meu problema? Você só tem um problema: a distância que você está do Pai. Porque aquilo que você conseguiu, você acha que consegue administrar sozinho, mas nem aquilo que você saiu, você não consegue cuidar, não é seu. Quando você sai da presença de Deus, irmão, quando você sai, a presença de Deus é como uma radiação, ela vai alcançando você, até que aquela radiação vai diminuindo. É igual fogo que coloca e faz aquelas brasas, né? Ela faz aquelas brasas, aquela ainda que o fogo acaba, mas a quentura continua, até que vai diminuindo, porque não tem mais o que aquece. A presença de Deus ela é assim. Por mais que o homem se distancie, ainda ele fica com a presença de Deus, a bênção de Deus ainda ele acompanha por algum tempo. Até que ele vai gastando, mas não tem como repor, vai gastando, daqui a pouco ele não tem nada. E esse moço, ele comparou de longe, ajoelhado no meio daquele curral, no meio daquele chiqueiro de porcos, e ele ensaiou a chegada dele, ensaiou o retorno dele, programou na sua mente o retorno, caiu em si a distância que ele estava, caiu em si a longura que ele estava. Fazia quanto tempo que ele não via o pai? Fazia quanto tempo que ele não sentia o cheiro do pai? Fazia quanto tempo que ele não ouvia a voz do pai? Quanto tempo fazia, irmão? Ele estava, ainda tinha, enquanto tinha o dinheiro do pai, enquanto tinha a propriedade do pai, ele foi gastando. Mas um dia ele caiu em si. Bem-aventurado quando o homem cai em si, quando o homem olha para dentro e lembra quem ele era e quem ele é. Lembra onde é que ele estava e aonde é que ele está hoje. Ele vai gastando. E ele ensaia, ajoelha no meio daqueles porcos, esquece de todos aqueles porcos e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou dizer assim: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Perdoa, mas me faz como um dos seus empregados, coloca para dentro, me dá comida. Deixa eu dormir na tuia com eles. Me arruma um lugarzinho para mim comer na mesa com eles. O pai, a Bíblia diz que esse moço, depois de ter experimentado isso, irmão, ele faz um ensaio. E começa a ensaiar, porque a nossa vida, irmão, nós precisamos fazer projeto, por mais aonde é que você esteja. Tem que haver um projeto para você retornar. Tem que ter vontade de você querer. Tem que começar o primeiro passo, independente de onde que você esteja. As grandes viagens da vida começam pelo primeiro passo. As grandes atitudes da vida começam de você ficar de pé. As maiores construções da vida começam pelo assentamento do primeiro tijolo. As maiores festas começam pela organização. Então que essa noite você se levanta e se disponha a retornar de onde você nunca deveria ter saído, porque o Pai ainda continua te esperando. Porque você ainda é filho. O que o Satanás queria fazer com aquele moço, irmão, mas não podia. Ele queria descontar, mas aquele que queria pegar era o pai. Mas como não podia pegar o pai, ia pegar no filho do homem. É isso que Satanás quer fazer. Deixar ele distante, longe, deixar largado. Mas não tem o que fazer, ele conhece aonde está a casa do pai. Mas enquanto ele não cair em si,
enquanto ele não reconhecer, enquanto ele não dizer assim, olha, eu preciso ser pelo menos empregado, se me deixarem pelo menos entrar, a minha vida vai mudar. E a Bíblia diz que ele levanta, e ele começa o caminho de volta, ele começa a voltar novamente sem nada, gastou tudo que tinha, perdeu tudo que tinha conseguido. Aí voltou, irmão, voltou sujo, voltou cabeludo, voltou barbudo, voltou fedido. E ele vem caminhando em direção, porque ele sabia onde ficava a casa do pai, ele sabia o endereço do pai. E a Bíblia diz que o pai estava na porta, o pai estava olhando para o caminho, esperando, quando é que o meu filho vai voltar? Ele vai voltar, quando é que meu filho vai voltar? E a Bíblia diz que quando ele voltou, o pai saiu de encontro, e antes do ensaio, o pai lhe abraçou. Ele não deu tempo nem dele dizer nada, o pai já o recebeu dizendo, você é meu filho, você é o meu filho. Aí tomou o abraço, e ele tentou ensaiar o que tinha falado, disse, pequei contra ti e contra os céus. E o pai diz assim, fica tranquilo, está perdoado, anda buscar o anel de novo lá, porque quando sai da presença de Deus, perde a autoridade. Satanás zomba, Satanás brinca, porque perdeu a autoridade. Satanás agora faz ciranda, faz palhaço, alimenta circo, conta história, conta anedota, brinca com a família, brinca com a Bíblia, brinca com o paletó, brinca com a gravata, brinca com o seu nome, porque você deixou a autoridade na casa do pai o dia que você saiu. E o diabo sabe que longe do pai você não tem autoridade, mas ele não brinca com ninguém que está dentro da casa do pai, não brinca, porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Quando chegou lá, a primeira coisa foi receber a autoridade, colocou o anel, tomou banho, vestiu a roupa, calçou a sandália, matou um bezerro, e a Bíblia diz que esse meu filho estava morto e reviveu. Mas sabe o que é interessante? O irmão dele chegou, e a Bíblia diz assim, ó, olha aqui como é lindo. O irmão dele chegou e disse, veio então o seu irmão mais velho, e ele estava no campo. Esse irmão dele, irmão, era um problema. Por que era um problema? O pai dele não queria que ele ficasse no campo, ficasse perto, irmão. E esse irmão queria ficar perto do pai, mas assim, longe. Você viu aqueles crentes que ficam longe do pai? Aqueles crentes assim que não gostam de ficar muito perto do pai? Fica meio longe, passa o dia inteiro longe. Aí o irmão dele vem de botina para lá do campo. O irmão dele já vinha do campo. Quando chegou do campo, o irmão dele parou, olhou e falou assim, ué, que barulho é esse aí? Diz, seu irmão voltou. Diz, meu irmão, aquele atrapalhado que gastou tudo? Diz, seu irmão. E o pai matou um bezerro e está com festa? Ele diz assim, O irmão dele ficou furioso, irmão. Ficou bravo. Olha para esse irmão e diz assim, todo filho mais velho que anda longe do pai, qualquer coisinha ele fica bravo. Você sabia disso? Ele anda longe, irmão. Fica 15 dias sem aparecer na igreja. Quando aparece na igreja, ele fala assim, mas por que arrancaram o banco daqui? Mas é aqui que eu sentava. É que você estava no campo, irmão. Você estava no campo. No campo tem outro que cuida do campo, irmão. O pai quer que você fique pertinho dele, irmão. O pai quer que você cuide e ajude a administrar esse negócio, irmão. Por isso que eu falo, eu acho que esse filho mais novo, no meu pensamento, era mais esperto. Ele diz assim, pai, o negócio não é campo não, o negócio é ficar pertinho do escritório aí, tem um lugarzinho aí pertinho aí que eu vou ajudar a administrar esse negócio. E o outro, irmão, ó, mais velho de casa, batizado em 1970, olha, crente antigo, irmão. O outro lá, deu 18 anos, falou assim, quero tirar carta nesse negócio para andar no seu carro. Olha. O pai diz assim, o que é meu é seu, filho, tira a carta. O filho mais novo vinha lá e falou, pai, eu precisava desse negócio, dessa chave do seu carro para me sair. O pai dizia assim, não é meu, mas deixa eu andar. O pai disse assim, então a chave é seu, o que é meu é seu. E o filho mais velho, enciumado com o mais novo. Olha para o seu irmão e diga assim, eu não tenho culpa se você não pede, irmão.
Aí vem o outro na frente, acaba de chegar, irmão. Chega o outro filho, acabou de chegar na igreja, irmão. Olha, acabou de chegar. Já chegou, irmão, tomando posse das bênçãos de Deus. E Deus toma a bênção para você. E ele fala, eu quero. E o pai diz, toma, é seu. O que é meu é seu. O que é meu é seu. Recebe. E aí tem gente querendo receber, mas fica lá fazendo maior volta, irmão, longe. Cuidando do seu sítio, cuidando dos seus interesses, cuidando das suas coisas. Mas Deus está querendo que você cuide do que é dele. Porque ele vai cuidar do que é seu. Porque o seu futuro já está garantido, irmão. Seu futuro está garantido. Tem gente que passa 15 dias cuidando do que é seu na roça. Irmão, por que você não vê, irmão? Eu tenho tanta ocupação lá, irmão, que o pai sabe. O pai sabe. Eu tenho um pedacinho de terra lá e acabei de arar. Não dá para ficar aqui toda vez. E o pai olhava para o filho e falava assim, se esse menino entendesse que tudo isso aqui é dele. Levantava cedo e ia embora para essa tal dessa roça, irmão. Só voltava de noite na hora do sol se pôr, irmão, com o chapéu. Não conhecia nada. Não sabia nada. O pai numa maior dificuldade lá, irmão. Eu acredito, o pai querendo administrar todos aqueles empregados. E o filho cuidando do pedacinho de terra dele lá. Foi ficar bravo ainda, irmão. O erro do filho pródigo, eu acredito, não foi de pedir a herança. Foi da maneira que ele gastou ela. Porque ele sabia que o pai não ia morrer mesmo. Você vai esperar o pai morrer para você pegar a sua herança, irmão? Você vai esperar o pai morrer? Pedir, dá-se vozar, o que pede recebe, o que bate se abre, o que busca encontra. É sua. Jesus nos deu direito, é herança nossa. Comer, beber, dormir e aproveitar, viver, não é isso que Jesus nos disse? Agora tem gente esperando chegar na eternidade para poder receber a herança. Sim, nós vamos receber a herança, mas lá nós vamos dominar de mar a mar, sentaremos no trono com Jesus lá também, nós viveremos para sempre. Mas aqui Jesus disse, se você pedir em meu nome, eu vos farei, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus também nos deu autoridade para isso. É nosso direito. Aí você vai para a roça cedo e volta para a roça à tarde. Quando Jesus quiser, ele dá. Quando o pai está vendo que eu estou nessa luta, o pai está vendo. E o pai está olhando, desinteressado. O menino mais novo, olha. O menino mais novo já não quer nem botina. O mais velho colocava uma botina, o mais novo já queria sandália, queria roupa de linho, já queria um anel no dedo. E o mais velho, irmão, olhando as coisas de longe. Quando via um barulho na igreja assim, ele assustava assim, será que esse negócio é de Deus? Tinha isso aqui? Não tinha isso aqui na igreja não. De onde é que apareceu esse negócio? O mais novo não quer nem saber. O mais novo pula no meio, irmão, e fala, recebe, e já é batizado com o Espírito Santo, e já dança, e já fala em língua estranha, e o culto acaba e o outro fica assustado. Fala, a casa do pai não era desse jeito. Quando eu era mais novo, não tinha esse negócio, não. Tinha mais um negócio. E o mais novo anda de linho, um anel no dedo, desfilando. Você acha por que ele lembrou lá do meio do pasto, lá no meio do chiqueiro, e diz, na casa de meu pai. O erro do filho pródigo foi dele gastar absolutamente, gastar a herança do pai lá fora. O pai não entristeceu dele pedir a herança, pedir parte. O pai não entristeceu. Porque a Bíblia diz que Elias, quando olhou para Eliseu, disse, pede o que você quer. Eliseu olhou para Elias de baixo em cima, olhou, disse assim, essa capa eu não quero. Esse pelo de camelo também que você usa, eu não quero. Eliseu era da roça, matuto da roça. Mas olhou e disse assim, sabe essa unção que você tem? Essa virtude que você tem? Essa autoridade que deixa todo mundo aí olhando para você, sabe essa? Eu quero que Deus dobre e desça sobre mim. Elias olhou para Eliseu e falou assim, o quê? Ele disse, você mandou pedir. Você mandou pedir. Você mandou pedir. Agora tem gente que nem pedir não sabe, irmão. Pede o que queres que eu te faça. Arruma um óculos para me enxergar melhor. Prepara um oculista.
Nós devemos pedir. A Bíblia diz que nós devemos. Deus nos deu esse direito de pedir, irmão. Pede-me o que queres que eu te faça. Esclarece o que quer. E o que Eliseu disse para Elias? Elias disse para Eliseu: se me vires, o Senhor me tomar, isso será feito. Se não vire, está encerrado o nosso trato. Ele diz: está feito. Pronto, acabou. E não voltou com a porção dobrada? Não voltou cheio? Não voltou revestido? Irmão, o que você precisa entender, o que Deus tem para você é seu. O que Deus tem para a sua vida é seu. O que Deus tem para a sua família é seu. O que você não pode é tomar as bênçãos do Senhor e gastar lá fora. Mas aquilo que Deus tem prometido para fazer na sua vida é seu, é seu. Você não foi chamado para julgar e nem para ser juiz. Você foi chamado para desfrutar do que Deus tem na casa do Pai. E tudo que está acontecendo na casa do Pai, o Pai é responsável por ela. Olha para esse irmão que está do teu lado, olha para ele. Diga: quando você julga na casa do Pai, você está falando que o Pai não sabe governar ela. Eu estou achando que você está parando muito tempo no campo, irmão. Quando o filho voltou, a festa estava lá dentro, irmão. O filho estava meio assim intimidado, porque fazia muito longe que estava na casa do pai, né, irmão? E os outros abraçavam. O mais velho arrancou o chapéu. Eu faço essa visão, a Bíblia não está escrito, mas eu faço essa visão. O mais velho arrancou o chapéu da cabeça, olhou para o camarada e falou assim, porque já tinha outro lá fora também que não tinha entrado. Falou: que barulho é esse aí? Seu irmão voltou. Aquele infeliz está aí dentro? Ele disse: está. Seu pai matou um bezerro cevado para ele. Aquele que nós engordamos, ele disse: sim. Você não comeu, o seu irmão está comendo. Você está comendo o que era para você, você não pegou. Veio outro. Veio outro, irmão. O problema de nós ficarmos na casa do Pai, irmão, quem perdoa é Deus. Tem muitos filhos que virão e vão comer do cordeiro que Deus tem preparado para a vida deles, e eles receberão de volta o que perderam aqui. Queira você ou não queira, Deus fará ele cair em si, e ele vai voltar. E olha, e nós vai fazer festa para glorificar e bendizer o nome de Jesus que o recebeu de volta, queira você ou não. Se o Pai quer fazer festa, quem sou eu para impedir essa festa, irmão? Quem sou eu para impedir esse negócio? Quem sou eu? O bezerro é dele, o anel é dele, a roupa é dele, ele dá para quem quer, o dom é dele, o espírito que paira na vida é dele, dá para quem quer. Então a Bíblia diz que o erro do filho pródigo foi sair, gastar tudo lá fora, jogar tudo para fora, não valorizar. Quando voltou, o pai perdoa. O pai perdoa. Só que depois fica difícil para pedir herança, porque daí já gastou tudo. Aí fica difícil, irmão. Aí começa tudo de novo, né? Agora começa difícil. O pai também não vai abrir a porta. Agora tem que montar no lombo do boi. Agora o pai diz assim: ó, você gastou tudo, filho. Agora vai restrito, vamos recomeçar novamente. Aí é uma caminhada longa para recomeçar. Aí você fica aqui, você vai comer, você vai beber, você vai dormir, você vai ter autoridade, você vai ter teu nome restituído, você vai ser meu filho. Mas agora tem que reconquistar de novo o seu espaço, o seu lugar. Tem um período de recaminhada para recaminhar. Então eu trago aqui uma palavra ao teu coração esta noite. É um tempo de você cair em si. É um tempo de você organizar a sua vida. Irmão, e não é só o filho pródigo não é só aquele que abandonou e desviou, não. Filho pródigo é aquele às vezes que está dentro da igreja, longe de Deus. Filho pródigo às vezes é aquele que está dentro. O filho mais velho é aquele que aparece de vez em quando na igreja, e quando aparece ainda põe defeito. Passa muito tempo cuidando da sua lavoura e depois vem colocar defeito na casa de Deus. Se você cuida da sua lavoura, deixa o pai cuidar da casa dele, porque enquanto você está fora, o pai está administrando a sua casa, esperando aquele que vai chegar, e quando chegar ainda tem festa para aquele que chega. O pai cuida dela. O pai cuida dela. O pai não foi embora. O pai não tem lavoura. O pai queria que você cuidasse também junto com ele.
O pai queria que você ficasse pertinho dele. Você está tão preocupado, morando dentro da fazenda do pai e com medo de passar fome. Mora dentro da fazenda do pai, come na mesa do pai, com medo de envelhecer e não ter aposentadoria. Com medo do futuro. O futuro pertence para Deus. A partir do momento que entregamos a vida a Jesus, Deus cuida do nosso futuro. É Ele que provê aquilo que nós precisamos. É dele o nosso futuro. E nós cuidamos do que é dele. E com certeza Ele vai cuidar do que é nosso. Porque Deus é fiel como a sua palavra. Preocupado com o quê? Às vezes, irmão, repita comigo, o pai tem 2 filhos. Só 2. O resto é empregado, só tem 2. O pai só tem 2 filhos. A parábola aqui só tem 2. O resto é empregado. O resto é empregado. Então Deus tem propósito para a minha vida e para a sua vida. O que Deus quer, irmão, é que você desfrute do que Deus tem para você. O Salmo diz assim, que a mesa já está preparada. Tem um hino que canta, a mesa está preparada. Pega a sua parte, não é? A mesa está pronta, irmão. Deus não tem xodó. Deus não tem filhinhos especiais. Deus não tem filhinho de porcelana, tem não. Deus não tem. Esse aqui é mais especial do que... não. Se você entrar, você come, você bebe. A Bíblia diz, se você querer, é seu. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. É para quem pede, é para quem busca, é para quem chega, é para quem se aproxima. É para você, a promessa é para você. A promessa diz, a Bíblia, que diz respeito a nós e aos nossos filhos. Pronto. Não diz se é branco, se é negro, não diz se é amarelo, se é asiático, se é japonês. Não diz. Diz que diz respeito a mim e aos nossos filhos. E pronto. É para quem quer. Agora, se nós ficarmos dentro da casa do Pai, cuidando dos nossos interesses, 20 anos, 30 anos, hoje não vai dar. Avisa lá que hoje não vai dar para ir não, hoje não dá. Lá o conjunto que se vira lá, coloca outro no meu lugar, porque hoje não dá. Choveu muito, eu tenho que cuidar da minha roça. Hoje não vai dar, manda colocar outro na porta lá, porque não dá, hoje não dá. Hoje não dá, que o negócio complicou aqui, e eu tenho que cuidar da minha cerca aqui, manda avisar lá. A hora que você chegar, o dia que você chegar, olha para seu irmão aí, ou profetiza para ele, aquele seu irmão que foi embora, vai estar do lado de dentro da casa, e você vai ficar reclamando do lado de fora. Porque o interesse do pai não é cuidar da sua roça, é cuidar da sua casa. Da sua casa. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Você está entendendo? Eu quero que você entenda o que Deus está falando com você essa noite. Deus tem nos dado tudo. Aí eu termino, que já são 9 horas, olha, para mim orar com você. O filho mais velho, entro não. Chama o pai lá, que o pai tem que sair aqui fora, porque eu não vou entrar não. Essa festa eu não entro não. Desconsideração isso. Tantos anos, nunca aconteceu, chama lá o pai. O pai saiu. Olha que o pai era humilde, o pai saiu lá fora. E ainda ele foi querer ficar bravo com o pai. O senhor nunca deu um cabrito, ele queria um cabrito, irmão. Ele era herdeiro, o outro saiu com a metade da fazenda, ele queria um cabrito. Olha para o irmão e diz assim, aprenda a pedir, irmão. O outro saiu com a metade da fazenda, e ele diz assim, eu sempre fui fiel ao Senhor, nunca te traí, nunca desviei, nunca fui embora, nunca te deixei, e o Senhor nunca me deu um cabrito. E o pai olhou para ele e falou assim, um cabrito? Um cabrito? Seu irmão saiu com a metade da fazenda e eu recebi ele de volta. E você me pede um cabrito? Tudo isso aqui é seu. E você me pede um cabrito?
Um cabrito. Eu estou triste porque eu não consegui cantar um hino. E o pai diz assim: um hino? Você podia cantar a noite inteira e eu te ouviria a noite inteira, e você me pede uma oportunidade, uma só, uma. Está entendendo, irmão? Aprender a chegar diante de Deus como filho de Deus. Deus nos chamou e nos adotou como filho através de Jesus Cristo e o seu sangue, e nos deu liberdade para entrar no Santo do Santo e sermos ousados. O mais velho estava brigando por causa de um cabrito. Um cabrito. Um cabrito. E a Bíblia diz assim: o pai diz: meu filho, tudo isso aqui é seu. Tudo isso é seu. É que você está tão preocupado com a sua roça que você não valoriza essas coisas. Você está tão preocupado com essas coisas, com as suas coisas, que você não valoriza a sua herança. Guarde isso, irmão. É melhor nós estarmos aqui do que qualquer outro lugar na terra, porque tudo que é de Deus é nosso. Deus diz que nós temos herança em Jesus Cristo, somos co-herdeiro com Ele. Então não dá para trocar esse lugar sentado que você está por qualquer outro lugar na terra. Não dá para trocar, não dá para trocar. Que ainda que outros lugares seja bom, aqui é incomparável. O Pai cuida de você e cuida da sua família. Não vai te faltar nada, não vai te faltar nada. Descansa. Deus, é isso que Deus quer de você. Qual é a diferença? A diferença é que o filho que foi embora viveu no meio dos porcos, ficou fedido, cabeludo, barbudo, drogado, bêbado, embriagado, sem família, jogado pelos cantos, ajoelhado lá no meio daquele bando de porco, para dizer assim: caí em si, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Termino dizendo a você: um pastor estava pregando num congresso, um pastor de uma convenção, uma grande igreja de Assembleia de Deus. Quando ele terminou a mensagem, tinha um mendigo caído na porta da igreja, sentado no pilar de mármore da igreja. O pastor, que é genro do pastor Cisino, contou esse testemunho lá na sede. Quando terminou, o mendigo diz assim: eu quero que chame o pastor da igreja, mas é em outro estado, para fazer uma oração por mim. Eu quero voltar. Quando o pastor chegou, o mendigo era filho do pastor. O mendigo não sabia que o pai era pastor ali, e o pai não sabia que o filho estava na escadaria do templo, que já tinha sido obreiro da casa do Senhor, músico da banda, da orquestra, regente da banda, estava lá enrolado num cobertor sujo, com a barba suja, grande, viciado em cigarro, enrolado numa bermuda, chinelo de dedo, jogado na porta do templo. E ele diz assim: eu queria falar com o pastor, porque eu queria voltar para a casa do pai. Quando o pastor chegou na porta do templo, diz assim: o moço quer voltar para Jesus. Quando o moço ergueu o rosto, o pastor olhou e disse assim: filho. E o filho diz assim: pai. Os pastores ficam parados, os obreiros ficam olhando, ele diz assim: é meu filho. Ele levantou, eu acho que fez igual o filho pródigo fez para o pai, abriu o braço, porque quem primeiro abriu o braço foi o pai. Porque o filho pródigo não tinha coragem, da sujeira que estava, abraçar o pai. Ele já foi ajoelhando e o pai foi segurando ele e diz assim: filho. E abraçou. Porque o amor do pai para um filho não depende do estado que ele esteja, o amor permanece. E não há nada que impede de o pai receber novamente esse filho dentro da sua casa, e receber um abraço e devolver tudo quanto ele perdeu. Porque o amor do pai é incomparável.
Deixa eu ficar de pé com você. Aleluia. Aqui está de volta a língua estranha que você deixou. Aqui está de volta a alegria que você sentia. Aqui está de volta o rosto dos irmãos que você já não via fazia muito tempo. Aqui está de volta a comida que você comia e você foi embora porque estava enjoado dela. Aqui está de volta a mesa preparada ao Pai. Já tem a melhor festa, tem alegria na casa do Pai. Não tem importância. Deixa eu dizer outra coisa para você. Sempre vai ter um irmão, Pastor Jesus, que vai ficar descontente com você. Olha para o seu irmão e diga assim: sempre vai ter um irmão descontente com você. Sempre vai ter, irmão. Você está de roupinha branquinha, barba feita, cheiroso. Parece que você está no céu. E tem um irmão bicudo lá fora, bravo porque você está lá dentro. Tem. Não olhe para isso. Agora é hora de você esquecer dos irmãos e olhar para o rosto do Pai, a alegria que o Pai está, a festa que o Pai fez por sua causa. Vou fazer 2 convites. O primeiro, eu vou convidar você que está longe. E o Pai está te esperando. E eu sei que você está aqui, porque senão Deus não me daria esta palavra se não fosse para você. Eu quero orar por você. Caia em si esta noite e vem. Acompanhe esse moço, irmão. Erem, decanduí, racadamachuri, anda faz. Erem, decanduí, racadamachuri, anda faz. Vem, filha, vem. Eu preguei para você essa noite. Eu estou esperando você, irmão. Já tem aqui os irmãos. Eles não são desviados. Só ficaram longe do Pai. Tem mais alguém? Tem mais um. Vem, tem mais um irmão, tem mais uma irmã. Vem, filho. Eu não sabia que você vinha. E nem você sabia que eu pregaria. Mas o Pai conhece a sua necessidade. Eu vou fazer 2 convites. Esse é o primeiro, mas eu vou orar ainda por você. Levantar-me-ei. Tem gente que fica olhando, preocupado com o que o irmão mais velho vai falar. Deixa o irmão mais velho. Eu quero orar por você. Vemos. Erem, decanduí, racademachuri, anda faz. Eu estou sentindo a presença de Deus. Mas o Espírito de Deus ainda precisa trazer mais alguém aqui.
Vem, irmão. Vem, meu irmão. Eu não sei por onde você andou, mas você é meu irmão. Vem, vem. E eu não sou o irmão mais velho para ficar do lado de fora. Eu vou ficar do lado de dentro para festejar com você. Vem. Esta festa é para você. Vem, eu quero orar por você. O Espírito de Deus está trabalhando aqui esta noite. Vem, vem. O céu preparou esse dia para você, irmão. Vem, irmão. Vem. Vem, o Espírito de Deus está trabalhando. Esta é a sua casa, irmão. Esta é a sua casa. Aleluia. O que eu estou sentindo, para você ter certeza que eles são nossos irmãos, aquilo que eu estou sentindo, eles também estão sentindo. Nós vamos orar. Vem, vem. Tremendo de frio, curou suas feridas, colocou as joias, e ao rei voltou. As 99, aleluia, deixou no abismo, pelas montanhas. O segundo convite. Cadê aqueles que estão na casa de Deus? Parece que as coisas não andam, não fluem. Eu quero orar para você. Aqueles que há muito tempo estão na casa de Deus. Se você tiver coragem, eu vou orar pela sua vida esta noite. Você que está preocupado com o amanhã, você está dentro da casa de Deus, mas está preocupado com o amanhã, preocupado com o seu futuro, preocupado com a sua família. O que será dos meus filhos se eu morrer? O que será dos meus netos se eu partir? O que vai ser da minha? O que eu posso dar para minha família? O seu futuro está garantido. E quer te salvar. Aleluia. As 99. Olha para cá, irmãos, essa é a sua casa. Nós vamos orar por você essa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vem, vem. Ainda tem gente vindo, vem. Aleluia. Olha para cá, vou dizer algo a você. Eu vou orar, eles vão continuar cantando, mas deixa eu dizer algo a você. Não sou eu que estou te recebendo, porque eu não sou o dono da casa. Eu não sou o dono da casa, mas o dono dela está te recebendo essa noite de volta. Ao terminar minha oração por vocês, esse irmão que está do seu lado vai te abraçar. E eu digo a você, receba através do abraço desse irmão o abraço do Pai, que é o dono da casa, te dizendo: seja bem-vindo, eu te esperei tanto tempo. Tudo que você deixou está aqui do mesmo jeitinho, ninguém tomou. E eu estou te esperando.
Eu estou te esperando. Para acabar choreando a paz. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar por você. Curva a sua cabeça. Escute o que eu vou dizer de cabeça curvada. Não precisa dizer nada. Porque até a oração que você ensaiou, o Pai também não vai querer ouvir. O Pai vai te receber essa noite. Porque esperava isso há muito tempo. Bendito Deus. Em nome de Jesus, esta noite, eu te peço, Senhor, como dono da casa que é o Senhor, os teus filhos voltaram. Eles chegaram, Senhor, eles caíram em si, e eles chegaram. Se nós que somos os seus irmãos estamos alegres, eu começo a imaginar os céus esta noite. Eu começo a imaginar a festa que está diante da tua presença esta noite. Ó Deus, e aquilo que eles deixaram no dia que saíram, e esta noite o Senhor envia o teu anjo, Senhor, através, Senhor, da tua presença, a devolver, a que eles possam ser restituídos a autoridade, a alegria, a presença do Senhor nas vossas vidas, a vestimenta branca e a sandália dos pés outra vez, e haja festa na tua casa. Nós queremos, Senhor, festejar com teus filhos. Eu sei que o Senhor está perdoando todos os teus pecados, apagando as vossas transgressões, e a partir de agora o Senhor cuidará da sua mesa, cuidará da sua família, cuidará da sua casa, cuidará do seu lar, cuidará, Senhor meu Pai, da tua vida profissional, cuidará da tua vida espiritual. Que esta noite, Senhor, o Senhor o receba, o abraçando e o acolhendo no teu regaço. Eu te peço esta noite, Senhor, tudo aquilo que não pertence a ti, tudo aquilo que não vem de ti, que vai saindo pelo poder da palavra do Senhor, porque é a tua casa, é os teus filhos e é o teu povo.